Então, olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, apresentador do Gordinho Arrebenta. Hoje a gente está estreando um quadro novo, é um quadro onde a gente entrevista pessoas especiais. E hoje eu estou trazendo um grande amigo meu, o Ivan. Olá, boa noite. Tiagão é um velho amigo aí não digo de infância, né? Que eu sou um pouquinho velho comparado a ele, mas acho que os gostos pela vida nos levou a ter essa amizade bacana aí de muitos anos dentro do rock, né? Você para observar. Tenho 36 anos, sou formado em publicidade, trabalhei um bom tempo na área de logística, mas hoje, especialmente, eu trabalho com varejo, área comercial. Não é minha área de formação, né, que eu desejei muito, mas acho que a vida acaba nos levando por caminhos, e a publicidade em si acabou ficando a área que eu atuo hoje, mas não é meu foco como profissional. Atualmente eu trabalho num grande varejista, não quero comentar, acho que hoje aqui não é o caso falar da empresa que eu trabalho, mas em sim falar do mercado de um todo, falando do varejo, né? Especificamente FLV. Bom, é isso um pouco da minha introdução. E o Tiagão vai lá mandar ou lascar, eu tenho uns jeitos peculiar de falar, porque eu sou baiano também, colocando esse detalhe na conversa aí. Sou um baiano naturalizado paulistano. Conheço algum A terrinha linguajar? boa. Também, olha aí, puxando já um gancho aí, né? O tempero baiano. Então vamos colocar um tempero baiano bem. Vamos pegar o gancho do tempero baiano. Você falou que trabalha, né, na área de varejo. Atualmente você trabalha no setor de folhagem, certo? Correto. Mais especificamente falando da área, a área, só para o pessoal dar uma introdução, é perecíveis, né? Dentro de perecíveis engloba carnes, laticínios e FLV, que é a área que eu atuo, mais especificamente folhagens e frutas secas. Ah, legal. Eu ia perguntar isso para você, né? O que compõe esse setor? Legal, legal, bastante coisa. Já dá uma visão macro e micro da coisa. O tema da nossa conversa, né, do nosso bate-papo, é, o preço dessas coisas, né? Porque quando a gente vai no mercado, as coisas estão tão caras, né? A gente vai levar essa conversa por esse lado aí. Então, já que a gente falou sobre, eu citei isso, né? Ivan, por que os preços oscilam tanto? Bom, vamos lá. Falando especificamente de FLV, temos inúmeras variáveis. Não quero citar a primeira aí para... vou dar uma introdução geral, não quero citar a número um, né? Que é a típica, né? Aliás, não tivemos uma dessa nem gerações dos nossos pais, mas enfim. Falar um pouquinho dessa oscilação, temos já a questão inflacionária do país, que isso contribui, porque estamos falando, querendo ou não, falando de FLV, tem muitos itens que é commodities, e todo item que é commodity, ele tem um impacto devido à inflação. Muitos itens dentro do FLV são de importação, por exemplo, você falar de frutas, tem bastante itens que é importado, tanto dos nossos vizinhos, e outros países da Europa, por exemplo. Então, qualquer pico de oscilação na inflação, isso impacta, porque, querendo ou não, toda transação ela é cambial em dólar. Então, esse impacto é um dos fatores que impacta, sim. Além dessa importação, estamos falando de insumos que muitas vezes no país não temos essa produção, ele é comprado de fora, desde de conservantes, desde proteínas, propriamente sementes. Então, você está falando de itens que compõem uma cadeia de produção. E para que ela gire, você tem uma compra externa, isso sim influencia no preço dos produtos. Quando a gente fala de toda inflação ou toda movimentação política, não é o tema hoje entrar também, mas por isso que eu só abordei falando de inflação, mas querendo ou não, toda instabilidade política, isso também acaba impactando também, que você tem oscilação na questão cambial, e isso impacta quem está exportando seus itens essenciais para poder compor uma produção rural.
Nossa, são muitas coisas. Eu não sabia que existia um grande número de produtos que a gente pega de fora. Porque eu cresci escutando que o Brasil é uma terra sagrada, o que você planta dá. Então não é bem assim. Então teve muito produto de fora também. Sim, na verdade, tudo que planta dá, mas desde que os produtores tenham incentivos fiscais, incentivo do governo, para que eles consigam, assim, ter essa produção em larga escala. Muitas vezes ele tem, entretanto, é um custo muito alto. E para o varejo, por mais que ele... Por isso que vem essa política de ajudar o pequeno produtor, ou as empresas internas. É justamente forçar o governo a incentivar esse pequeno produtor, esse médio produtor, com incentivos para que as empresas comprem. Porque as empresas, muitas vezes, por essas empresas, esses produtores ter poucos incentivos do governo, a produção dele fica cara. E o que o varejo faz? Ele vai buscar de fora. Em fora, ele, por mais que tenha uma transação cambial falando em dólar, fica mais barato para ele. E muitas vezes Sim. tem uma qualidade aí que é equiparada ou muitas vezes até melhor, dependendo do produto. Então, tem todos esses fatores que influenciam, sim, no preço final do produto, né? Que compõe o preço final, né? Que é todo o custo, né? Desde comprar uma embalagem, né? É um outro tópico também que influencia muito. Mas só fechando dessa parte, falando aí de FLV e falando dos itens de commodities, alho, cebola, tomate, laranja. Então, você está falando de itens que tem um peso de venda muito relevante dentro do FLV. Então, querendo ou não, muitas vezes a transação ela é de fora, né? Você compra de fora porque internamente tem todas essas variáveis que eu já citei e que isso compõe a questão da inflacionária do país, tá? Partindo para um próximo tópico, quero fechar só em três para a gente não Sim, alongar sim. muito. E aí tu escolhe se quer aprofundar ou não, mas falar só mais de dois aqui, que o terceiro é o mais importante, que é que vai até alongar mais. O terceiro que hoje, e há muito tempo, que os grandes e menores produtores sempre sofrem, é a questão da embalagem. Que não, se você fazer uma pesquisa hoje, é que não, o consumidor final não tem essa noção, não é a indústria que produz um produto X ou que ela produz sua própria embalagem. Então, a questão da embalagem hoje ficou muito caro também, e já não é de hoje que sempre isso impacta no preço final do produto. Eu acredito que E isso tem a ver eu vou com. agregar dentro de embalagem, pode falar, desculpa. Eu ia falar que eu acho que isso tem a ver com o preço do dólar também, né? Porque, por exemplo, Também, eu tive a ideia de criar um produto, né? De vender tempero seco e vender tempero úmido, né? Que é o tempero completo. E eu fui em busca das embalagens. Por exemplo, lá fora você pode comprar vidros, né? Garrafinhas de vidros por US$ 1, US$ 1,50. E pra gente, o mesmo produto chega por R$ 20, 25. E como que eu vou comprar uma embalagem de R$ 25? Qual que vai ser o valor do meu produto final? Entendeu? Consegui colocar pra frente. isso que você colocou é o que impacta grandes, principalmente o pequeno produtor, isso falando especificamente do FLV, né? Do FLV, esses pequenos produtores, que hoje temos poucos grandes produtores e temos muitos pequenos produtores, né? Então, é uma disputa diária com esses pequenos produtores, que a gente tem que levar uma negociação sadia, tanto que beneficia, que não quebre esse pequeno produtor, o negócio tem que ser rentável para ele, para nós, e o principal, que é você lá na ponta, que é o nosso cliente, que tem que sair satisfeito. E Então, que você vai pagar a tem conta no três final, né? vertentes. É, é, é você que vai pagar. Então, mas se você não estiver disposto a pagar, é uma cadeia, né? Você está falando de três pilares. Você está falando do consumidor final, você está falando do intermediador, que somos nós, você está falando do pequeno produtor. Aí você tem alguém que rege o país, que é o governo, que é o tempo todo a gente não fala como população, né? Como cidadão, buscando que esse governo trabalhe melhor justamente para dar, e as empresas tentando influenciar que o governo dê mais poder de produção para esses pequenos. Então, falando das embalagens, só concluindo esse tópico, é um dos fatores que impacta no preço final,
junto a isso também, falando a questão aqui, outro ponto é a questão do frete também, a questão logística também é um dos que influencia muito também. Quando você fala de uma greve de caminhoneiros, você fala de uma alta de um combustível, isso tudo acarreta no custo final do produto também. Então, tudo, querendo ou não, tudo, aquele tópico que eu não queria abordar, falando sobre política, mas querendo ou não, tudo está ligado, não existe uma coisa sem conexão, tudo está conectado, então não tem como falar hoje de varejo, preço, e não falar que não tem ligação com política, tudo está ligado. A gente não vai se aprofundar, mas sim, é por isso que vira e mexe, você vê a reportagem, o governo precisa injetar no pequeno produtor, tem que dar mais subsídios, e tudo é em prol disso, para as empresas começarem a comprar dele, para ele começar a movimentar a economia do país, isso é muito importante. Eu acho... terceiro, não menos importante, e deixa você comentar, e aí a gente parte para o terceiro, que esse terceiro tem muitos argumentos, muitas variáveis. Vai lá. Não, pode, eu quero ver você comentar sobre o Scott. Tá. Então, eu estava pensando que muitas vezes a gente chega no mercado, vamos colocar ali num restaurante, né? A gente não pode sair hoje, mas o restaurante chega até a gente pelo aplicativo, né? Então, você pega um produto uma janta, né? Um hambúrguer ali, né? Uma refeição, você vai pagar R$30. E você pensa, nossa, mas R$30 nisso, meu? Nossa, as coisas estão muito caras. E você falando sobre isso, né, sobre o trajeto que o alimento fez, né, os insumos fizeram até chegar na loja, da loja para chegar até minha casa, como que eu posso dizer? É muitas taxas, é muito dinheiro ali dentro para mim pagar. E, tipo, por exemplo, o faturamento é alto, mas o lucro é pouco, né? E isso assim para todos, né? Tanto para o grande, tanto para o pequeno, como que se diz? Produtor, para o mercado, para o varejo e aí... Pequeno produtor. Isso. Importante, porque até chegar é um longo caminho. E querendo ou não, tanto eu quanto você, falando como consumidor agora, nós não, querendo ou não, como que eu falo? Indiretamente até sabemos disso, mas diretamente a gente não está se importando muito com isso. A gente quer produto de qualidade. Claro que tanto você nessa tua posição hoje e eu na minha sabemos que tem N variáveis. E a gente está para defender a nossa posição. É claro que sempre priorizar o cliente final, mas até chegar na mesa do consumidor tem variáveis aí que, se a gente não travar uma batalha dia a dia, está falando lá do varejo, negociação comercial, pedir para o consumidor sumir da nossa loja. Entendeu? Então, é uma briga diária. Então, quando eu estou negociando com um pequeno produtor, querendo ou não, ele coloca na mesa as negociações que ele teve com seus fornecedores, que é o fornecedor de embalagem, o fornecedor de insumos, a parte logística, que ele tem parceiros também. Então, ele coloca todas as variáveis que ele quer colocar na ponta do lápis, mas quer repassar no meu custo, e tecnicamente eu tenho uma margem a entregar. Né? A empresa, hoje eu trabalho na segunda empresa que é de capital aberto, e você tem acionistas. No final do dia, o que importa a empresa é lucro. E o meu papel é que a minha categoria seja rentável, que eu consiga manter o meu cliente lá na loja e que não quebre meu produtor. Então, esse é o desafio diário hoje de um comercial e qualidade, né? Não vou esquecer desse pequeno que é o principal, falando disso. E entrando no tópico de qualidade, falando aí de variáveis de preços, acho que a gente vai para o principal, que é a TIP. Não sei se tu quer dar uma introdução para esse tópico, que você acha, que tópico é esse que tá nos enforcando dia a dia aí? Você tem uma ideia, Thiago, do qual que é essa terceira variável que está impactando muito nos custos dos nossos produtos, no preço final, na verdade, né, que você paga? Você tem a noção sim, hoje? Sim, eu acho que tem a ver com a minha próxima pergunta. Não foi combinado, então Legal. Então vou deixar você fazer. Parte, né? Então eu vou falar para você. É bom assim. Qual é o impacto, né, do Covid no preço, né, no preço das coisas, né, principalmente na área que você trabalha? Legal.
Então, por coincidência, é uma das perguntas do Thiago, que leva a terceira variável. Deixando bem claro que aqui a gente está tentando pincelar 3 pontos focais referente a variáveis de preço. Claro que se a gente for parar para falar, a gente fica um dia todo aqui especulando N variáveis aqui, tem muitas. Hoje é uma das 3 que mais impacta. E hoje, falando do Covid, que é uma variável que não é controlável, que é atípica na história da humanidade, quando eu falo na história da humanidade, mas sem precedentes, e na nossa geração, acho que nenhum de nós imaginávamos passar por isso. Né? Não só a nossa geração, mas nossos avós, acho que nossos bisavós já pegaram alguma coisa similar, acredito, nossos avós também, mas nossa geração, principalmente nossos pais, a gente não pegou. Então, essa variável impacta muito, porque quando, não, entrando mais um ponto, estou falando sobre política, não quero me aprofundar nisso, mas tudo está ligado a isso. Com certeza. Quando um governo, independente se é o federal, estadual ou municipal, quando eu falo governo, né, ele toma a decisão de fechar as portas de todos os estabelecimentos, e não dizendo aqui que eu sou contra ou a favor, estou falando o que isso impacta na economia, tá? E o que isso reverbera, o que acaba se perpetuando nos preços, é isso que eu quero dizer. Quando a economia fecha, quando você fala de FLV, e mais específico na categoria que eu trabalho, falando de folhagens, e entre outras categorias que engloba alho, cebola, tomate, também é a mesma coisa. Vou falar da minha, mas isso também engloba as outras também. Querendo ou não, você tem pequenos consumidores B2B, que hoje no mercado, quando você fala B2B, é de empresa vendendo para a empresa, tá? Só essa pincelada técnica aqui, então você fala B2B é de empresa para empresa, B2C é eu vendendo para o meu consumidor final. Então, quando você fala de um B2B, é um pequeno produtor vendendo para um pequeno, como que eu falo, transformador. Vou colocar essa palavra. O que é um transformador? O próprio Thiago aqui, hoje, ele é um influencer, mas querendo ou não, ele trabalha com transformação. Ele compra uma folhagem que ele transforma num produto final, que é um prato de uma especiaria X. Então, tanto desde mini mercados, padaria, pequenos bares. Então, todos esses estabelecimentos fecharam. O que fizeram? Os pequenos produtores e os médios também, não vou dizer que não, reduziram a sua produção. Como que eu vou produzir mais se eu estou tendo a redução de clientes B2B, que é onde que compra meu maior volume também, isso tirando varejo, que falando de mercados, hipermercado e SEAS, mas quando ele vê toda essa economia fechar, se eu sou um pequeno produtor e eu tenho pouca verba de investimento e que eu invisto em produção vai se perder, a probabilidade de eu quebrar é quase certeza. Então, o que eu faço? Eu reduzo a minha produção e o que sobe no mercado vai se elevar o preço. A procura ainda é a mesma. Ninguém, porque ficou em casa, porque está trabalhando de casa, deixou de comer. Todos nós estamos consumindo do mesmo jeito, certo? Nem que chegue à nossa porta, mas a gente está pedindo para chegar lá. A procura é a mesma, né? A demanda é a mesma, mas a oferta, que é o produto, ele reduziu. Se reduz, se a procura é maior, eu preciso filtrar para que eu vou vender. Eu tenho poder de decisão. Eu preciso elevar o meu produto, o custo do meu produto, para repassar, porque eu tenho uma procura muito alta. Se eu tenho uma procura muito alta, eu não vou conseguir atender todos. Então, é a lei da demanda e oferta. Então, querendo isso, acaba quem pagar mais leva. Tanto o varejista, tanto lá no Ceasa e qualquer outro meio de consumo também. Então, essa querendo fechada, quando a economia fechou, e fala desses pequenos clientes B2B, impactou sim na produção e, consequentemente, na oferta desses produtos. E, querendo ou não, elevou o custo desse produto. Hoje, dia a dia, a gente briga o tempo todo para segurar esse custo e não repassar. Mas alguns a gente não consegue. Eu tenho eu posso até colocar depois nas imagens que eu costumo pagar na cebola, né, por exemplo, assim, R$1,50 a R$2,99, é um preço justo. Mas, gente, encontrar uma cebola por R$5, R$6 dói o coração, sabe? Isso é um exemplo, né? Mas a gente vê... E dói para nós também desse lado. Dói muito. Porque agora, eu vejo isso como consumidor e você está me falando como que é por varejo.
eu imagino um grande leilão, assim, né? Que aí tem um fornecedor e ele fala assim, ó, eu tenho a cebolinha. Aí vem 4 varejistas em cima e aí eu falo assim, quem dá mais? Quem dá mais que leva, porque a produção tá baixa. É, Imagino é isso. basicamente isso. Quando o fornecedor ele quer repassar esse custo, ele não é porque ele quer, deixando bem claro, é retificar, é que ele necessita, ele precisa repassar, senão ele quebra. Porque se Sim, eu não conseguir pagar esse custo para ele, alguém vai poder pagar e levar esse produto. Só que minha briga com ele é ele continuar comigo, né, como cliente intermediador ali que vai passar, e segurar esse custo. E o que ele joga de carta na mesa? Olha, eu tenho isso de custo que está embutido no preço final, uhum, e também eu tenho a questão do X, do Y, que está pagando mais que você. sim, Eu, como comercial, vou analisar esse X e Y, mas qual é a condição de negócio desse cara? É a mesma proposta de valor? É o mesmo formato? Então, todas as variáveis que você tem que analisar também para acatar o custo dele ou não. Se ele está vendendo um pé de alface a R$ 3, a R$ 2 para um cliente que a condição contratual dele é mais baixa, entrando numa parte mais burocrática da coisa, você falar de um atacado para um varejo, você está falando de duas propostas diferentes. Né? Você sim, está falando de qualidade de produto diferente. Enquanto um está preocupado com volume, o outro está preocupado com, como que eu posso dizer, o valor agregado. Você tem um ambiente diferenciado, você tem uma qualidade de produto que a exigência é maior em termos de lavagem do produto, embalagem do produto, quanto o outro não. Mas para o pequeno produtor, para ele não quer, ele não importa muito com isso. O importante para ele é produzir e vender. Mas eu tenho que atender uma parcela da minha clientela que está disposta a comprar nesse formato de negócio. sim. Então, querendo no dia a dia, a gente briga para não repassar esse custo, porque, querendo ou não, é mais fácil nós reduzirmos o nosso consumo, não deixar de consumir, mas reduzir do que muitas vezes eu comprar um produto 1000 vezes inferior. E isso acaba, assim, uma briga Isso, diária. Né? sim. E para quem está na cozinha, quem está. Se você quer entregar um produto final para a pessoa, por exemplo, eu sou o cliente que compra, mas eu comprei, mas muitas vezes eu não vou me servir, eu vou servir outra pessoa. E quando eu quero servir outra Sim, pessoa, eu quero servir o melhor. E para mim entregar um produto final de excelência, eu tenho que ter os ingredientes de excelência, né, de qualidade. isso, de E qualidade. isso é uma coisa que eu ia falar também, é você entrar no mercado e você ver como eles cuidam da folhagem, né? Como que aquilo ali, a montagem de como cada coisa estão, se elas estão limpas ou não, conta um pouco da história daquele alimento, de como ele chegou até ali, Sim. né? Então, se agora que a gente está pagando caro no produto que não é tão bom e no produto que é bom a gente está pagando mais caro ainda, a gente precisa observar essas coisas, né? Porque a gente tem que trazer a qualidade para dentro da para nossa casa, né? Para o nosso corpo. Eu sempre falo, né, que ah, o que você está comendo, ele representa muito você. Você está colocando isso dentro de você. Ele vai fazer parte Sim. de você, né? Por um Você tem momento, que né? escolher o melhor para você, né? É a sua Exatamente. saúde, né? Que não é que falar de alimentação, você está falando da sua saúde, né? Então, não é qualquer coisa que você acaba ingerindo, né? E ter essa percepção. Só que, claro, eu, você, e não vou generalizar, temos essa percepção, mas muitos querem ter essa qualidade, entretanto, não Pagando sabe, pouco. não consegue avaliar o impacto, o valor agregado que está por trás disso. Que, querendo ou não, você tem... Quando eu falo de valor agregado, não é só o produto em si, né? Tá falando de valor agregado desde o ambiente que esse produto é tratado, a embalagem, o transporte desse produto, como que ele é transportado. Então, tudo isso é considerado. Tudo isso, você tem um controle, que nem hoje o varejista que eu trabalho, não só que eu trabalho, mas eu vou falar os 3 principais que está hoje no mercado. Você fala no grupo Big, um Carrefour e um grupo GPA. Então, falando desses grandes, e entre outros que está ali próximo também, mas falando desses 3 principais hoje no país,
tem sim um controle de qualidade desde o plantio até a gôndola. E para que esse pequeno produtor entre nesse nível, avaliação de qualidade, ele tem que passar por uma avaliação tremenda, que muitas vezes é um custo alto para ele também. Mas porque nosso cliente exige essa qualidade. Então, querendo ou não, você está falando de um custo que tem que se repassar. Muitas vezes, por isso que quando há aquela ruptura, vou no mercado e não tem, certeza que uma das variáveis é a escolha desse pequeno produtor vender para ou um mini mercado, ou muitas vezes para um Ceasa, que para ele vai ser mais em conta. Só que você que preza por um produto de qualidade, muitas vezes você não vai buscar nesse local. Né? Então, está falando de públicos diferentes, mas querendo ou não, sim, impacta. Né? Querendo ou não, é um dos motivos que muitas vezes faltar no mercado essa questão de, claro, tem a questão da produção, que sim, isso aí é o principal. Falando hoje, no cenário Covid, é o principal indicador em termos de ruptura, falta no mercado, e questão de custo, sem sombra de dúvida. Então, isso impacta muito a fechada da economia em termos de estabelecimento, foi onde que fez os pequenos produtores e os médios reduzir a produção para dar uma conclusão final o que impactou na questão dos custos, falando de FLV. E é uma tendência se continuar um desafio grande ainda, porque ainda temos ainda estabilidade, questão do governo, questão da vacina, que ela está engatinhando, ainda não é algo consolidado para falar assim, olha, está escancarada a economia, a gente vai abrir tudo, temos muitas limitações ainda, querendo ou não, isso deixa o pequeno produtor com um pé atrás ainda do quanto que ele pode injetar em produção. Então, não pode arriscar uma produção em larga escala para o ano inteiro, porque ele amanhã ou depois fecha a economia e ele pode quebrar. Então, querendo ou não, a produção dele, se já era controlada, hoje mais ainda. Então, a briga fica para nós no dia a dia. Manter esse custo a qualquer custo. É muito delicado isso, né? Numa cidade, por exemplo, vamos falar de São Paulo, que nós estamos aqui, uma metrópole, né? Tão grande, uma cidade gastronômica que serve todos os tipos de pratos de todas as regiões. De repente, todos esses lugares, se não vão parar de pedir, né? Se não pararam de pedir e comprar dos produtores, eles diminuírem 50%, porque eles não estão com o salão aberto. Então, o produtor, ele não vai, se ele produzia 100, ele vai produzir 50 ou 40, porque ele não pode perder, né? E a gente, tristemente, a gente não fica de mãos atadas, né? Eles não perdem, não ganham, a gente não perde, a gente perde muito. Mas, fazer o quê? Falando para o pai do consumidor, mas só abordando voltando aquele tópico de qualidade no consumo de produtos saudáveis, e é até engraçado que esses dias eu não lembro qual foi o meio de comunicação, não sei se foi a Exame, sei que foi uma revista renomada, publicou um estudo falando que mais especificamente Brasil, né, teve uma redução no consumo de alimentos mais saudáveis. Não estou dizendo que parou de consumir, Sim. mas só corroborando aquilo que a gente acabou de citar, a questão a população não vai deixar de comer. Falando de produtos saudáveis, que é a área que estamos comentando aqui, falando de folhagens, ela está, sim, dentro do contexto itens de alimentação saudável. Saiu um estudo que teve uma redução no consumo dos alimentos mais saudáveis, né? Que isso sim é o reflexo desses custos que ou não sobe dia a dia, que tem todas essas variáveis que a gente já acabou de citar, né? Muito obrigado, Ivan, por você esclarecer muito desses porquês, né, de aumentos como que é? Aumentos repentinos essas oscilações nos custos, né? Esses picos de custo. O valor do produto final. Isso no varejo, dando mais um termo técnico, chama high-low, né? Só que é high-low para preço, né? É o famoso high-low, mas vamos falar um high-low dentro de custo, né? Querendo ou não, tem, mas que tem todos esses impactos aí, né? É o high-low do custo. Bem high. Mas o Covid veio sem precedência, ele levou muito
muitas coisas que a gente ama, né? Pessoas, é, é muito triste isso, né? E passo, né, acho que tanto para falando aqui de mim, acho que nós dois, a gente tem um apreço muito grande pela vida, né? Então, Sim, vamos deixar aqui o nosso, né, nosso pesar e nosso abraço para quem estiver assistindo e se por acaso você perder alguém próximo, você pode se sentir abraçado aqui pela gente, porque a gente está junto, né? Tá tudo uma bagunça, tá tudo uma loucura, mas a gente tem que ter força, seguir em frente e pode contar com a gente. Para encerrar, eu queria. pode falar. Pode falar. Não, só complementando esse tópico que tu falou, acho que quem não teve alguém da família, teve bem próximo. Eu tive, não da família, mas uma pessoa que eu considerava, acho que tinha idade até para ser meu, se possível, avô também, mas era um grande amigo que a vida me deu. E, infelizmente, devido à Covid, é, enfim, foi uma dessas pessoas, né? Não vou falar estatística, acho que estatística é para órgão de pesquisas, aqui estamos falando de vidas humanas, né? Sim. E é muito triste. A gente também tá também, não digo, tem um amigo meu que sempre comenta, né, que nós estamos no mesmo mar, não no mesmo barco, né? Então vou colocar que estamos nesse mesmo mar de turbulência, né, de tempestade, e que não só nosso vizinho, nossa família, mas a gente tivemos perdas bem próximas, né? Então eu só quero também deixar uma palavra de conforto e deixar nas mãos de Deus, né? Tem que sim buscar orar, se apegar em Deus, porque é um momento que se a gente parar para pensar muito nos perigos e no porquê que as pessoas se foram, a gente perde o sentido da vida, que é continuar fazendo o nosso melhor enquanto Deus nos permite permanecer por aqui, né? Basicamente só isso. Muito Que obrigado. sintam abraçados. Muito obrigado. Para a gente encerrar, eu gostaria de pedir que você possa deixar uma dica para a gente, tá bom? Como que a gente pode nos proteger, né? Blindar um pouco desses preços altos? Talvez conseguir direto com o produtor, pechinchando na feira do bairro, ou fazer uma pesquisa de mercado. A gente não pode sair muito, né? Mas a gente olhar ali pelos aplicativos. O que você sugere? Eu acho que a resposta você já acabou de dar, né? Eu acredito que uma alternativa a gente está tendo hoje, né? Que é a questão se você olhar para... acho que eu exagero se eu colocar 10 anos atrás, colocar 5 anos atrás. Falando da nossa geração, né? Que foi desde da tempo que era o computador, que mal era de escada e internet de escada, né? Falar assim, um computador simples, que é internet de escada, e hoje você, com um aparelho, cara, que cabe 3 na sua palma da sua mão, você consegue ter opções de preços rápidas, fáceis, né? Então, a dica que eu dou hoje para o consumidor é usar as opções que tem, e temos muito, e para você ver, e isso tem um lado positivo do custo tá oscilando. Tudo a gente tem que analisar o lado positivo. E o lado positivo é essa disputa da gente, nós varejistas, colocar assim como, vamos colocar como um varejista, área comercial negociando, buscar essas alternativas de entregar um preço mais atrativo. E isso é a briga o tempo todo para entregar esse preço atrativo. Final, tem que buscar captar essa de preços mais atrativos. Tinha travado. Vai falar. Tinha travado, isso você com certeza vai cortar. Isso estava, como que eu posso dizer? Usar as opções que a gente tem, né? Então, por exemplo, o que eu faço aqui muito é
em grupo de família de WhatsApp, né? A gente pode compartilhar essas informações, né? A gente tem que se ajudar. Se o mercado ali ele está mais barato, a gente pode ir nele. Muitas vezes comprar pelo aplicativo, é, o aplicativo vai querer colocar o dele também para tirar o lucro dele, né? Então ele vai colocar R$ 1, R$ 2 ou Sim. centavos ali mais caro. Então, no grupo da família, no grupo ali do bairro, se vocês podem, né, vocês que estão escutando a gente, vocês podem compartilhar, fui no tal mercado, tá tal preço, pega o papelzinho de promoção na frente do mercado, não precisa nem pegar na mão, na entrada tem, a gente pode tirar uma foto ali, né? Então, eu acho que tudo é válido. Só agregando esse ponto, Tiaguinho, antes, tipo, você tinha aquela coisa, eu vou pegar na hora que jogar aquele jornalzinho do mercado, vou ter que salvar aquele monte para ficar pesquisando. Hoje não, você tem aplicativo dos próprias redes varejistas que você consegue pegar e baixar esse jornalzinho e você vê em tempo real. Você não precisa juntar um monte de papel. Hoje, com o celular, você consegue fazer uma pesquisa muito rápida também. Então, essa questão da briga de preço tem o seu ponto positivo e reforçando novamente essa tecla, isso é bom para o consumidor, porque sempre vai ter alguém a brigar por um preço melhor, mas você tem que estar disposto a sempre estar comparando, porque não vai ser todos nós que vai conseguir manter o mesmo preço. Falando, por exemplo, o próprio Atacadão, não sei se você acompanhou, falando da alface, ultimamente é um dos melhores preços de oferta que está tendo, não sei até quando. É o momento de não ter preguiça. Vamos falar o português popular, é não ter preguiça. Se queremos preços melhores, temos que fazer nossa parte. Não é esperar que todo varejista ou que todo atacado ou independente do produto que você vai consumir, você tem que pesquisar, não tem muito o que fazer, você tem que tirar a preguiça mesmo. Vou qualquer padaria, qualquer mercado, qualquer loja de conveniência que o preço vai estar o melhor possível. Não, você tem que pesquisar. Só que antigamente você tinha que andar até lá. Hoje não, você tem na palma da sua mão. É mais fácil, né? Obrigado, Ivan, pela sua participação, por aceitar meu convite, por esclarecer muitas dúvidas aqui pra gente. Meu coração está com você. A gente está um pouco longe, o Covid não deixa a gente ficar perto, mas quando passar esse momento, vamos fazer um vídeo junto e eu vou mostrar para você aqui como que a gente está preparando as comidas. Gordinho arrebenta. Eu quero provar desse prato. Bom, Tiaguinho, cara, só quero agradecer aí, estou muito feliz de ter participado. Não está sendo no formato que eu gostaria, está um ambiente mais tranquilo. Estou um pouquinho distante, mas quem sabe surgem novas oportunidades para a gente voltar a falar sobre o assunto. Acho que tem muita coisa para se falar, para agregar aí teu público seguidor, né, com mais informações, e será um prazer numa próxima a gente poder compartilhar informações. Só tenho a agradecer e disponha sempre, se possível, a gente pode marcar uma nova rodada, por que não? Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Até mais. Valeu, Thiago. Até um forte abraço. Se cuida.